De fato, é a mulher que tem que amar o homem em um relacionamento ou é o homem que tem que ser o primeiro a tomar o bastão do amor e amar a mulher? Show de bola. Sua pergunta só ajuda. A verdade é que amar é sempre uma escolha sábia de ambas as partes. Mas o apóstolo Paulo, que é quem escreve tanto Efésios 5, quando fala que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, é o mesmo apóstolo Paulo que escreve Tito. Sim. Só que no original, o amor descrito em Efésios é o amor ágape, é o amor sacrificial, que é esse amor que a gente conhece, esse amor ardente, esse amor de entrega, esse amor, né, que vai lá e protege. Já o de Tito é o amor filéu. O amor filéu já fala de respeito, já fala de honra. Olha, a Bíblia sabiamente vai mostrar que o homem interpreta o amor de respeito e de honra de uma forma diferente. Então, o homem ele recebe amor melhor dessa forma, enquanto que a mulher, quando se sente protegida, honrada, né? Inclusive tenho a honra de ter a minha mulher aqui, eu tô olhando para ela cada vez mais apaixonado. Então, quando você vem e você demonstra dessa forma, aí você consegue a complementaridade. Os dois são amores, mas de uma forma diferente. Então eu mantenho o que eu disse, porque o amor tal como nós conhecemos, esse amor sacrificial, de entrega, de proteção, tem que partir do homem. E certamente, como eu disse no corte, uma mulher que recebe esse amor desse jeito, ela vai retribuir, porque é natural da mulher, da natureza da mulher. E a Bíblia vai e mostra, ó, eu já sei que não é difícil a mulher demonstrar esse amor. Então, homens, faz a sua parte lá. Quando você lidera nisso aí, a mulher já toca, já tira de letra. Agora, a gente sabe, por exemplo, que existe o amor ágape e existe o amor filéu. Qual é a diferença entre esses dois, né? E eu queria entender do princípio, o que é de fato o amor ágape e o que é de fato o amor filéu. Na Bíblia, a maior parte das vezes que está falando de amor é ágape. Esmagadora às vezes. Ágape, sim. Normalmente é ágape. Sim. Então, o amor de sacrifício, de entrega, de proteção, esse é o amor ágape. O amor filéu, ele já fala de amizade. Sim. Quando você vê ali um amor de amizade, está falando de filéu, um amor de cuidado, um amor de respeito. Então, basicamente, essa é a maneira mais fácil de entender. No grego, esses não são os únicos, né? Tem o amor eros, que é da sexualidade. Eu não vou continuar, mas falando desses dois, essa é a maneira mais simples de entender. Sim, então existe justamente essa diferença entre... Porque, às vezes, algumas pessoas elas acabam não entendendo, né, a forma de amar. Como, de fato, se deve amar. A Bíblia, ela passa essa instrução, né? Amar como Cristo amou a igreja. Aí eu te pergunto, como amar uma mulher como Cristo, ele amou a igreja? Olha aí. Olha, Cristo, ele demonstrou com atitudes. A maneira que a Bíblia ensina o homem a amar a mulher não é com palavras. A nossa sociedade não suporta mais gente que fala de amor e não vive o amor. O que a nossa sociedade clama e as mulheres clamam não é por um amor dito, mas um amor vivido. Sim. É uma decisão prática. A Bíblia já, no mesmo versículo de Efésios 5, então... Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A maneira que a mulher se sente amada, porque não é sobre o que eu acho que eu estou fazendo, mas é sobre como ela se sente. A maneira como a mulher se sente amada é quando ela é protegida, quando ela é honrada, quando se dá atenção para ela, quando se dá respeito para ela, quando se dá espaço para ela. Então é uma forma prática. As mulheres percebem o amor com as nossas atitudes. Com as nossas ações. Ó, por exemplo, justamente esse ponto que eu queria entender com você é justamente isso que eu ia te perguntar. Vamos partir para um princípio. Vamos aqui iniciar de um princípio que é fundamental a gente entender. Indivíduos de pensamentos diferentes. Indivíduos de personalidades diferentes. Nós estamos falando, né, do homem e da mulher. Então, antes da gente chegar nessa etapa do amor, do amar, né, do estar com a mulher, do proteger uma mulher, do amar uma mulher como ela quer, primeira coisa, vamos entender qual é o caminho que deve ser tomado para o homem, pelo homem, com relação a amar a mulher, no sentido de entender esse universo, cara.
que é a mulher. Porque a mulher, ela é um universo, né? A mulher, ela, uma hora que ela tá sorrindo, daqui a pouco ela tá triste, uma hora ela quer te ver, quer te abraçar, outra hora ela quer que você passe a 1 quilômetro de distância, né, dela. Ela é complexa, a mulher, ela tem a natureza da mulher já traz essa complexidade. E o princípio de tudo é justamente esse. Como que o homem deve trilhar um caminho e qual deve ser esse caminho para que ele passe primeiro a entender a mulher, como a mulher funciona e, evidentemente, aprender a lidar com a complexidade da mulher? Olha, todo relacionamento ele é construído com base no diálogo. Então, inclusive no meu livro, quando eu falo sobre o meu livro que eu vou lançar agora esse mês, Inteligência Emocional e Neurocomunicação, Sim. Eu, embora falo muito de ciência lá, mas o método de Deus, vou responder a sua pergunta, o método de Deus para mudar qualquer tipo de situação caótica, como é que Deus fez? Como? Em Gênesis capítulo 1, como é que ele faz? Ele olha, a terra é sem forma e vazia, né? Ou seja, inicia no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando a terra é sem forma e vazia, o que ele faz? Quando está caótico. Sim. Ele diz, ele usa a palavra. Pergunto, Deus precisava dizer? Não. Se ele quisesse, seria. E quis Deus. E as coisas acontecem. Mas quando ele fala, ele está mostrando pra gente que essa é a ferramenta master. Uau. A primeira ferramenta da Bíblia para a gente mudar uma situação é a palavra. Então eu acredito muito. Eu diria que relacionamentos devem ressignificar uma palavra que é odiada por muita gente, que é a palavra DR. Eu me lembro, tá aqui a minha esposa conosco aqui no nosso estúdio, que quando a gente começou, ela é a minha primeira e única namorada, e a gente ia conversar, no início eu me lembro que ela, né, não entendia bem que eu estava tentando era ajustar as coisas. Sim. E depois que a gente alinhou isso, essa concepção, a coisa mudou. Porque quando algo incomoda nela, ela me fala. Quando algo incomoda, né, ao contrário, eu também falo. Então, eu acho que o caminho mais direto e objetivo para um relacionamento ser construído desse jeito que você está falando é através do diálogo, com amor, com respeito, com verdade, entendendo o outro, não cobrando o outro. Não é que o outro tem que mudar para mim. Eu começo mudando. Primeiro sou eu. Eu abro mão primeiro. Sim. Não, ó, antes de qualquer coisa, eu abro mão aqui. Aí depois você vem e conversa com o outro como você se sente. Então, tudo começa com uma comunicação cheia de verdade e de respeito.